Inicialmente, o tema da sustentabilidade surgiu na agricultura e com as preocupações sobre o impacto ecológico dos sistemas de produção. Com o tempo, ele incorporou a dimensão da responsabilidade social. Finalmente, a rentabilidade ou a eficiência econômica também se mostrou parte integrante e decisiva da sustentabilidade. Como se diz no campo, quem está no vermelho não consegue pensar no verde. Hoje, não só fazendas, mas as organizações do agronegócio e do sistema agroindustrial e até financeiro buscam inserir a sustentabilidade em suas estratégias de negócio. Isso reduz riscos, gera valor e vantagens competitivas. O novo paradigma da agropecuária sustentável é a conexão da produção com conservação. Mas como inserir com sucesso a sustentabilidade na estratégia de negócios das organizações do agro em toda a sua região de atuação? Como viabilizar a integração dos pequenos agricultores e cooperativas nesse processo? Que indicadores técnicos e critérios metodológicos podem atestar os avanços nessa temática? Um exemplo de iniciativa nesse campo é o movimento Liga do Araguaia, de iniciativa de pecuaristas do Vale do Araguaia mato-grossense, com seus projetos e resultados inovadores em torno da sustentabilidade na pecuária tropical. Para falar sobre sustentabilidade nas organizações e empresas ligadas ao agronegócio brasileiro, o chefe da Embrapa Territorial, o pesquisador Evaristo de Miranda, conversa com o agrônomo José Carlos Pedreira de Freitas, sócio-diretor da ECTA, Desenvolvimento Empresarial nos Agronegócios. Pedreira foi consultor de empresas e entidades do agro, é coordenador executivo do Instituto Agroambiental Araguaia e membro do COSAG, o Conselho Superior do Agronegócio da Fiesp. Olá, bem-vindos ao Brasil Verde, um programa dedicado à sustentabilidade da agropecuária brasileira. E aqui nós já tratamos da sustentabilidade da soja, da piscicultura, do gado de leite, do gado de corte, de diversas cadeias produtivas. Mas a sustentabilidade tem dimensões muito amplas, que ultrapassam inclusive um imóvel rural, uma fazenda. E hoje nós vamos conversar com uma pessoa que tem uma experiência extraordinária, não é, de trabalhar essa temática da sustentabilidade concretamente, da forma mais profunda possível e reunindo, não é, juntando, levando adiante grupos de agricultores, de pecuaristas, como é o caso e o exemplo da Liga do Araguaia. Nós temos o prazer de receber aqui no Brasil Verde nosso querido amigo Pedreira. Bem-vindo ao Brasil Verde. Olá, Evaristo, é sempre uma alegria reencontrá-lo e, sobretudo, agradecer a oportunidade de compartilhar um pouco com os amigos aí, telespectadores do Brasil Verde, o seu programa, essa nossa experiência, esse nosso trabalho na Liga do Araguaia. Pedreira, talvez a gente pudesse começar, o pessoal que está nos assistindo, está em Belo Horizonte, em Vitória, em Recife, em Belém, em Porto Alegre, no Brasil todo, né? Em geral são pessoas que vivem na cidade, né? Você também é uma pessoa da cidade, foi para o campo. Conta um pouco rapidamente a sua história aqui, para as pessoas se situarem, não é? Como é que você foi terminar nesse negócio aí chamado Liga do Araguaia, né? Vamos ouvir depois o que é essa Liga do Araguaia. Pois é, Evaristo, eu sou de família de fazendeiros, produtores de leite e café lá na região de Mococa. Nasci, então, convivendo com esse mundo, com essa realidade. Meus avós, meu pai, os tios, todos dedicados a essa atividade do agro. E aí acabei, então, naturalmente optando pela agronomia, fiz a Unesp em Jaboticabal, e de lá passei pela Fundação Getúlio Vargas, a Escola de Administração de Empresas aqui de São Paulo, numa especialização de administração. O fato é que, passado esse período, eu fui convidado para integrar a equipe do Alisson Paulinelli, ministro Alisson Paulinelli, governo Geisel, onde permaneci, então, no Ministério da Agricultura durante 5 anos. Terminando este período, nós começamos a implantar, com um conjunto de amigos, empreendimentos
no Centro-Oeste e no Norte, basicamente representados por cultura de cacau, seringueira, em Ariquemes, interior de Rondônia, e Presidente Figueiredo, interior do Amazonas, e trabalhando com projetos de colonização e assentamento, no Cuiabá Santarém e na 164, Barra do Garças, lá em direção a Marabá. E vivemos, então, esse período, um período muito intenso, né? Você se lembra, de integrar para não entregar, era o slogan do governo militar. Vivemos intensamente esse desafio de abrir fazendas, de abrir áreas, de fazer colonização, assentamento e tal. E, de certa maneira, né, Evaristo, praticando os velhos paradigmas de que você tira a floresta e coloca no lugar da floresta uma cultura e uma exploração, e o homem retirando a floresta. Este era o velho paradigma. Durante aproximadamente 15, 18 anos, eu vivi intensamente essa experiência. Tive a oportunidade de pegar 2 malárias lá em Ariquemes, que nós chamávamos de aritremes, e vivemos essa mudança de paradigma na direção de uma atividade, de uma agropecuária sustentável, agroflorestal, sistemas agroflorestais, enfim, conectar a produção com a conservação. A partir, então, dessa experiência, abrindo fazendas aí, anos 70, anos 80, anos 90, nós passamos a nos dedicar a ou ajudar empresas do agro a inserir a questão da sustentabilidade na sua dimensão ambiental, social e econômica na estratégia de negócio dessas empresas. E é esse o meu trabalho, tem sido o meu trabalho nesses 40 anos já de consultoria, 20 e poucos anos dedicado a esse tema da sustentabilidade no agro, e agora, mais recentemente, a partir de uma iniciativa, de um convite do Grupo Roncador, nós começamos esse projeto, desenhamos o projeto, estamos hoje à frente do Instituto Agroambiental Araguaia, que é o braço de operações da Liga do Araguaia, que é um movimento que já vamos comentar um pouco sobre ele, e que me dá hoje, então, a oportunidade de estar compartilhando com vocês um pouco essa experiência de sustentabilidade na pecuária a pasto, na pecuária que nós fazemos aqui no TROP. E é, então, a oportunidade que eu tenho hoje de conversar um pouco com você sobre essas questões, Evaristo. Então, Pedreira, antes da gente entrar um pouquinho na pecuária aí do Araguaia, todo esse movimento da Liga do Araguaia, do que você acabou de dizer, para quem está nos assistindo aí, né? Talvez você possa dar um exemplo, assim, como em 10 anos, por exemplo, uma propriedade, um produtor, uma cadeia que você atuou, como que o tema da sustentabilidade foi incorporado, o que isso mudou, né? Tecnicamente, na organização. Dá para dar um exemplo, assim, que você possa escolher, onde você achar, para as pessoas entenderem bem como isso é concretamente, como é que isso acontece quando o agricultor fala, bom, acho que eu não sou sustentável, eu estou querendo ser sustentável, mas não é moda, não é greenwashing, eu estou querendo realmente melhorar. Conta talvez um caso, alguma coisa. Pode dar para nós um exemplo concreto, assim? Perfeitamente, Evaristo. Veja, essa discussão da inserção da sustentabilidade no agro, simultaneamente nas dimensões ambiental, social e econômica, é uma discussão já antiga, mas que agora, por exigência da sociedade mundial e brasileira, e, sobretudo, refletida essas exigências nos mercados, esta coisa veio para ficar. Estamos vivendo diariamente os impasses e as pressões e as cobranças para um respeito aos limites dos sistemas naturais e dos sistemas sociais. Eu costumo dizer sempre, Evaristo, que para ser sustentável tem que ser para todos e para sempre. Se não é para todos e se não é para sempre, não é sustentável. Então, é muito fácil, a partir dessa definição, a gente examinar um pouco estes modelos de produção
que nós aplicamos hoje nas diferentes cadeias do agronegócio brasileiro. E agora, mais recentemente, me dediquei a olhar um pouco essa perspectiva na pecuária. Você sabe, né, Evaristo? Administrado, longe de resolvido, mas administrada a questão do desmatamento, a bola da vez agora é a pecuária. É a pecuária aqui e fora daqui. Se você imaginar que o setor da pecuária no mundo representasse um país, seria o segundo maior país com emissões, em termos de emissões. E aí, né, Evaristo, já começa um primeiro equívoco. Eu não posso olhar emissão de gases de efeito estufa sem levar em consideração a outra coluna das remoções. Eu estou falando de uma pecuária a pasto, nos trópicos, em que o animal inserido no sistema produtivo, ao mesmo tempo em que gera emissões entéricas, os animais, dos insumos utilizados e das operações agrícolas, ao mesmo tempo em que gera essas emissões, ele também remove. Esse sistema produtivo remove o carbono que está nas florestas, estocado nas florestas, no componente florestal, o que a gente chama de carbono florestal, e remove pelas pastagens. A intensificação dessas pastagens promove a remoção destas emissões. A gente estudou isso lá pequenininho, de que o processo da fotossíntese é retirar CO2 da atmosfera e liberar o oxigênio. E não é nada mais, nada menos que isto que acontece no nosso agro, com as nossas metodologias de plantio direto na palha, de integração lavoura-pecuária, integração lavoura-pecuária e floresta, e tantas outras, inoculação, tantas outras que contribuem para reduzir as emissões de gases de efeito estufa. Então, chegou agora a vez da pecuária. Nós estamos, então, tentando ajudar que esse segmento da pecuária demonstre de uma maneira muito prática, o slogan nosso na Liga do Araguaia é o seguinte: pecuária sustentável na prática. O que é pecuária sustentável na prática? É uma pecuária que trabalha gestão produtiva e gestão econômica simultaneamente com a gestão de boas práticas e carbono. E é isto que nós estamos fazendo nesse movimento Liga do Araguaia. É desonesto dizer que a pastagem tira não sei quantas toneladas de carbono na atmosfera e não falar depois que isso volta, não é, para a atmosfera. Mas também é desonesto falar que a pecuária só emite, não é, sem considerar toda a retirada que a pastagem faz. Você concorda com isso? É uma visão talvez simplista, mas para quem está nos assistindo entender bem, não é, a sua atuação, não é? Exatamente, Evaristo. Você pesquisador que um estudioso que sabe muito bem do que está falando, é exatamente isso. Eu gostaria de dar uma ideia geral do que nós estamos fazendo na Liga do Araguaia, dos projetos, e a gente pode aí terminar com a questão do carbono e explorar um pouco mais esse tema. Veja, a Liga do Araguaia, Evaristo, a Liga do Araguaia é um movimento que nasce bottom-up, a partir da iniciativa de pecuaristas, não tem ONG, não tem governo, não tem nenhuma força externa, nasce soberanamente da iniciativa de um conjunto de pecuaristas do Vale do Araguaia que se organizam para a disseminação, capacitação de disseminação e adoção de práticas de pecuária sustentável. Hoje, a Liga do Araguaia são 6 projetos, a Liga já tem 5 anos, e o primeiro projeto que a Liga do Araguaia desenvolveu, todos eles são desenvolvidos em parceria com organizações públicas ou privadas, nacionais e internacionais. O primeiro projeto foi um projeto denominado Carbono Araguaia, que foi uma parceria com a Dow, na época Dow AgriScience, antes da fusão com a DuPont. Que foi o que o projeto Carbono Araguaia?
foi o monitoramento de 24 fazendas durante 5 anos, representando 79 mil hectares de pastagem, em que nós medimos ano a ano, com metodologias, com ferramentas, com o pessoal da Embrapa nos acompanhando, o professor Eduardo Assad, o pessoal da Embrapa Gadicorte Campo Grande, seus companheiros aí na Embrapa, sempre nos assistindo, e nós medimos, então, ao longo de 5 anos, qual era a redução de emissões desse conjunto de fazendas a partir da intensificação dessas pastagens, a partir da redução da idade de abate desses animais. Se eu abato mais cedo, eu emito menos. E, na medida em que eu reformo e restauro as pastagens, eu aumento a quantidade de carbono no solo. Esse foi o primeiro projeto Carbono Araguaia da Liga do Araguaia. Logo em seguida, nós fomos atrás da TNC, The Nature Conservancy, que você conhece, uma ONG importante, americana, está no mundo inteiro, tem bons trabalhos aqui no Brasil, que nos ajudou num trabalho de capacitação e apoio à intensificação sustentável destas pastagens, dessas fazendas, e regularização ambiental. Tem a ver aí com APP, reserva legal e essas metodologias todas no componente florestal ambiental. Isso nos levou, né, Evaristo, à necessidade de medir, e é o que eu tenho dito em relação ao nosso agro, ao agro brasileiro. Nós precisamos trabalhar com indicadores, nós precisamos usar métricas que meçam a ocorrência desses indicadores e que sejam passíveis de validação. E aí eu vou dizer, eu tenho atributos, eu tenho qualidades em relação às dimensões ambiental, social e econômica, ninguém é verde no vermelho, se eu demonstrar isso através de indicadores. Então, nós chamamos o Imaflora, outro parceiro, que desenvolveu conosco um sistema de monitoramento, relato e validação, o famoso MRV, que são 142 quesitos que nós aplicamos nas fazendas da Liga do Araguaia para demonstrar a prática, as boas práticas adotadas por essas fazendas. Tem 4 clusters, cluster 0, 1, 2 e 3. A fazenda que entra atende só os primeiros quesitos, vai para o cluster 0, depois vai crescendo, melhoria contínua, e todas as fazendas têm a possibilidade, com a ferramenta do Garantia Araguaia, que é este terceiro projeto, de demonstrar e de gerenciar a sua sustentabilidade. E aí nós nos remetemos para essa temática do carbono. Eu estava com a parte econômica encaminhada, com a parte de boas práticas encaminhada, e alguém disse, bom, e carbono? Como é que é essa história de carbono? Como é que nós vamos demonstrar o efeito da intensificação sustentável dessas fazendas na redução de emissões? Aí nós fomos atrás da Embrapa, Embrapa Informática de Campinas, Embrapa Gadicorte de Campo Grande, fizemos um acordo de cooperação em torno do protocolo carne baixo carbono. Ontem, recentemente, nós tivemos a oportunidade de ter contato com uma pesquisa muito interessante desenvolvida pelos seus companheiros da Embrapa, Evaristo, lá da Embrapa Gadicorte, Informática, Milho e Sorgo e a Embrapa Pecuária do Sul, mostrando de que é possível aumentar a lotação das áreas de pastagens intensificadas até 4,34 unidades animais por hectare, sem comprometer a questão da neutralização de emissões. Isto é, se eu tiver um enorme esforço de melhorar essas minhas pastagens, usar pastos rotacionados, toda essa infraestrutura de pastagens intensificadas, eu tenho um determinado limite. Eu não posso aumentar essa lotação indefinidamente, porque vai chegar um momento em que o sistema produtivo não vai dar conta de neutralizar as emissões dos animais, dos insumos e das operações agrícolas. E essa pesquisa da Embrapa demonstrou
de que eu consigo neutralizar as emissões de até 4 unidades animais por hectare se eu adotar esses preceitos de intensificação sustentável na pecuária. E o que eu faço? Eu melhoro o meu manejo, eu não vou esgotar estas pastagens, eu vou manter a altura dessas gramíneas num tamanho mínimo que permita a preservação e a recuperação dessa massa verde. Estamos falando de massa verde de raízes, isso é carbono, e a Embrapa tem dado uma enorme contribuição nessa discussão, Evaristo, não só do carbono florestal, essa coisa do REDD+, essa coisa do Floresta Mais, que esse governo tem falado tanto, que é o carbono do componente florestal, mas o carbono no solo, o resultado obtido com a integração lavoura e pecuária, o resultado obtido com a intensificação dessas pastagens na redução de emissões. E isso nos levou ao 4º projeto da Liga do Araguaia, que foi uma parceria estabelecida com a JBS Friboi, todinha voltada para a gestão. Nós temos 2 ferramentas, a ferramenta do Integra e a ferramenta do Garantia Araguaia, que nós desenvolvemos através do Imaflora, em que nós fazemos, então, a gestão produtiva e econômica com indicadores de performance da minha fazenda, do meu rebanho, do meu modelo de produção, que permite uma comparação com os meus vizinhos, com a média, com a melhor performance e a pior performance, e, ao mesmo tempo, eu aplico também a ferramenta do Garantia Araguaia, que vai me permitir fazer essa gestão de boas práticas. Isso nos remete, Evaristo, ao último projeto da Liga do Araguaia, o 6º projeto, que é uma parceria com o IPAM, Instituto de Pesquisas Ambientais da Amazônia. Veja como nós somos pretensiosos. Todo mundo fala em PSA, todo mundo fala em pagamento por serviços ambientais, e nós dissemos o seguinte, vamos botar isso na prática. Nós estamos, Evaristo, com um projeto com o IPAM chamado Conserve Araguaia, pagando X reais por hectare ano do sujeito que mantiver a área excedente de reserva legal. Não adianta proibi-lo de abrir a área que ele tem por direito pelo Código Florestal. Isto não é nem razoável e nem legal. Ele tem que ser estimulado para se manter estas áreas originalmente em vegetação nativa. Oi. Não, você fez uma exposição longa aqui, muito completa, né? Porque você fez o histórico, fez várias caixinhas tecnológicas, mostrou a evolução institucional e o nosso tempo está acabando já. Né? O nosso tempo está acabando. Eu queria destacar uma palavra em tudo que você falou aí, para quem está nos ouvindo, não é? Pessoal das cidades. Intensificação. Quer dizer, quando você faz a intensificação sustentável, é quase que a melhor receita para resolver a imensa maioria de problemas que podem ser atribuídos à pecuária. Não é voltando para uma pecuária do Neolítico, não é deixando o boi lá no pasto 4, 5 anos para poder tirar um boi, não, é tirando, produzindo muita carne, mais animais, mas conseguindo com isso, não é, lidar melhor com essa questão das emissões, com o manejo da pastagem, o carbono no solo. Eu acho que você fez uma apresentação muito completa para todos e até de todas essas etapas onde vocês estão, até chegando agora aí nos serviços ambientais. Mas intensificação me parece fundamental, porque hoje tem um debate em que as pessoas querem propor a volta para a pecuária extensiva, não é? Aquele boi largado lá no meio do pasto nativo. Isso é a coisa mais antiecológica que existe, não é? A grande solução, claro que cada propriedade é um caso, cada ecossistema, cada situação, mas o caminho é a intensificação, não é voltar para o Neolítico, não é isso? É isso, Evaristo. Veja, eu costumo dizer sempre, Evaristo, a fazenda não é um pedaço. A fazenda não é área de soja ou a área de pasto. A fazenda é um todo, com todos esses ativos que se conectam entre si. A fazenda é a vegetação nativa, a fazenda são os rios, a fazenda é a área de grãos,
a fazenda é área de pastagem. Nós precisamos aprender a olhar o território. Você é um especialista, você é uma das maiores autoridades em gestão territorial. Nós temos que olhar o território da fazenda como um todo. E eu costumo dizer, Evaristo, que o Código Florestal promoveu uma cisão entre a área de produção e a área de conservação. Olha, você fica aqui com tanto por cento para você fazer a tua agricultura e você me deixa aqui tanto por cento para eu fazer conservação ou preservação. Isso está errado, isso é um equívoco. Nós temos que conectar, essa é a mensagem final que eu daria, Evaristo. Nós temos que conectar a dimensão ambiental com a dimensão produtiva. Não é mais possível imaginar que eu vou trabalhar de um lado olhando conservação e de outro lado olhando produção. As coisas estão conectadas, você sabe disso, você me ensinou isso. Uma área de agricultura de grãos, uma área de pastagem próxima a uma área de vegetação nativa tem uma resiliência muito mais rápida, muito melhor. Ela se recupera muito mais rapidamente de um veranico, de um período de seca. Uma área de grãos que eu tenho uma área de vegetação nativa promovendo a polinização dessas culturas, fomentada pela área de vegetação nativa, esses serviços ecossistêmicos conversam entre si. Eu ando para o lado da produção e para o lado da conservação como uma coisa só. A fazenda é um todo, a fazenda é tudo isso. E eu preciso abordar a agricultura, a pecuária, a floresta, desta perspectiva. E aí acaba essa conversa absurda e não tem pé nem cabeça de ficar de um lado a produção e de outro lado a conservação, se degladiando e impingindo ônus e responsabilidades a cada uma das partes, né, Evaristo? Olha, agradeço muito. Você fez um fechamento aí brilhante, não é? Deu uma visão de por onde nós temos que ir, superar mesmo esses impasses, não é? As coisas estão conectadas. Agradeço muito sua participação hoje aqui. Acho que as pessoas aprenderam bastante sobre a pecuária, como a sustentabilidade ganhou uma escala enorme, né? Não é só um produtorzinho isolado, quer dizer, um fazendeiro, um pecuarista, toda uma região conectada a ponto de ter até um instituto que você, com tanto brilhantismo, está dirigindo. Agradeço sua participação no programa e convido todos a estarem conosco aqui de novo na semana que vem para mais um Brasil Verde. Até lá!